Bom, o tema da mensagem de hoje é: o que acontece quando os eleitos não creem na mensagem? Olha que tema duro. O que acontece quando os eleitos não creem na mensagem? Aí vem aquela questão: mensagens de salvação? Não é a mensagem da salvação a que me refiro. Não é a mensagem da cruz, mas a palavra de Deus pra gente em determinado dia. A palavra de Deus pra gente naquele culto. A palavra de Deus pra gente em determinado momento da nossa vida. Existem momentos na nossa vida em que nós estamos em uma enrascada, na beira de um precipício, à beira de uma má decisão ou de uma boa decisão. Estamos no momento em que tem uma enfermidade, que tem uma luta, que tem um gigante para derrubar. E aí vem a mensagem e a gente não crê. O que acontece quando a gente não crê? Por que existe esse número absurdo de pessoas que está tendo dificuldade em acreditar na pregação? É simples. O número de falsos profetas se aumentou de uma maneira terrível nesses últimos tempos. E tem pessoas que estão pregando no púlpito sem a autoridade de Deus, sem a presença do Espírito Santo, com mero emocionalismo, e diz: você vai vencer, Deus é com você, e etc. Ou seja, frases de efeito que na verdade o Espírito Santo não está inspirando ele coisa nenhuma, e a pessoa acaba crendo naquela mensagem que muitas vezes é esvaziada da palavra de Deus. Não é um texto da palavra de Deus que está falando ao nosso coração, não é um texto da palavra de Deus onde tem uma promessa, e a pessoa acredita nessa frase, nesse bafo que saiu, e vê não acontecer nada, e ela se frustra e começa a deixar de acreditar que a palavra de Deus vem sobre a vida dela. É por isso que tem um monte de eleito que não consegue crer na mensagem. Tem um monte de eleito que não consegue mais, quando ouve uma pregação, fica com dificuldade de crer. Você vê que está com dificuldade de crer. Não é o caso daqui de casa. Por isso que eu falei com vocês que talvez a mensagem de hoje tinha que gravar, que não era pra gente. Deus queira que não seja pra nenhum de nós. Eu acredito que não é pra nenhum de nós. Porque eu vejo vocês bravejar a palavra de Deus aqui o tempo inteiro. Eu vejo minha mãe bravejando a palavra de Deus o tempo inteiro, olhando para a dificuldade, disse que nada, essa dificuldade não vai me afogar esse mar, porque eu tenho a palavra de Deus sobre a minha vida, tenho uma palavra sobre a minha cabeça, e esse gigante não vai me derrubar. E a gente está andando, está vencendo. Amém. Todas as dificuldades nós estamos andando, estamos vencendo, porque nós cremos na palavra de Deus que foi saído dos céus e está sobre a nossa cabeça. Quando Deus diz: vocês vão ser assim, nós cremos e vivemos isso porque cremos. Mas tem pessoas que não conseguem mais crer, de tanta falsa profecia, de tanta falsa pregação. Quando a pregação verdadeira de Deus vem, ele está preso, ele não consegue crer. Aqui no culto já passou pessoas que nós vimos no dia Deus derramar o poder dele e trazer uma palavra transformadora que transformou todos ao redor, menos ele próprio. Nós vimos nitidamente Deus transformando outros, e a palavra era para aquela pessoa, e a pessoa com dificuldade em crer. Mas por que tem essa dificuldade? O mundo está lastrado de falso profeta. E várias vezes a gente se agarrou em uma falsa profecia, em uma falsa, vamos dizer assim, um falso evangelho, porque a palavra evangelho é boa notícia, boa nova. Então quando alguém está dando uma boa notícia, aquilo é um evangelho. Então nós cremos em falsos evangelhos, falsas boas notícias. Teve uma vez mesmo de um jovem da Assembleia de Deus que estava na Assembleia e pregou, né? A irmã estava lá, ele deu uma profecia para a irmã, eu não lembro a cor, mas eu vou falar aqui porque se não foi uma foi outra. Ele virou para a irmã e falou: você vai ter um menino. Deus está revelando que você vai ter um menino. É para comprar um enxoval todo azul. Meu Deus. A mulher ficou meia lá, meia cá. Ele: você não crê em Deus, não? É Deus que está falando. Sabe o que aconteceu? Nasceu menina.
E no dia ele foi ver, e tava todo mundo reunido lá, e todo mundo dando risada, e a menina chateada da vida falando, e agora? Que Deus é esse que falou com a gente que era pra ser? Eu acreditei, e o pessoal consolando, dizendo, você acreditou no falso profeta. E o cara entrou pela porta. Quando o cara entrou pela porta, que ele viu que era a menina, ele não. Será que o médico não cortou? Oxi. Cortou pensando que era o cordão umbilical. A mulher, você não conhece de uma mulher para uma coisa de um homem, não? É menina. E agora? Deus não falou para você? Aí ele parou assim. Como você tem certeza se não foi trocado o seu bebê? Ela, eu não saí do lado de minha filha o tempo inteiro. Eu vi nascer. Quando tirou de mim, eu olhei, era menina. É essa aí que tá na sua frente. Ele aí saiu para fora da casa, olhou para cima. Deus, o senhor tá brincando com a minha cara. Imagina. Ainda foi culpar Deus pela... Eu não acredito nisso. O senhor é um brincalhão. O senhor é um fanfarrão. Como é que o senhor me diz uma coisa e acontece outra? Resumindo, tem muita gente cheia de emoção, cheia de si, achando que é o Espírito Santo. E essas pessoas às vezes, tem até boa intenção e quer ver as pessoas felizes e começa a atacar-lhe falsa profecia para as pessoas, começa a confundir o desejo do seu próprio coração com a vontade do Espírito Santo e começa a atacar-lhe palavra positiva para as pessoas. E o que é que acontece? Nada. E aí as pessoas ficam com dificuldade de crer quando Deus fala de verdade. Mas aí vem a questão. Independente da gente ser eleito ou não, existem promessas de Deus que são incondicionais. O que significa incondicional? Não tem condições, não tem independências, não depende de nada nem de ninguém, só dele próprio. Existem promessas de Deus que são incondicionais. E existem uma outra classe de promessa de Deus que são O que significa ser condicional? Que tem uma condição. Para você chegar nela, primeiro você precisa cumprir um objetivo. Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Se não crer, não vê. Simples assim. Jesus, calma, tenha fé. Se você crer, vai dar certo. Aí o cara olha assim, eu creio, Senhor, vamos lá, vamos ressuscitar minha filha, vamos lá, vamos curar um enfermo, vamos lá, Se crer. Se não crer, não acontece. É simples assim. E existem promessas que Deus faz pensando nele próprio, como por exemplo, eu te amarei com amor eterno. Quando Deus faz uma promessa dessa, ele está pensando em quem? Na gente? Se a gente errar, fracassar com ele, ele vai deixar de amar? Não, porque ele fez uma promessa baseada nele próprio. Ele não deu condições. Ele não disse, se você me amar, eu vou te amar também. Se você me obedecer, eu vou continuar te amando. Se você me desobedecer, eu passo a faca. Não é assim. O amor de Deus é incondicional. Algumas promessas dele são incondicionais, independe do nosso ser. Mas existem outras que dependem. E quando eu não creio, quando ele faz essas promessas, eu vou por água abaixo. Lembra que eu falei que essas palavras que Deus envia no momento de decisões, no momento de derrubar gigantes, no momento em que a gente está de frente para uma enfermidade, etc., da dificuldade? Pois bem, qual a primeira coisa que acontece quando os eleitos não creem na mensagem? Primeiro, perde a bênção. O cara está passando por um momento de enfermidade. De repente Deus usa alguma irmã no culto e a irmã vai lá e diz, em nome de Jesus, Deus vai lhe curar hoje. O cara não crê. Perdeu a bênção. Não acontece, ainda que a irmã ore ali. Já foi. Se você crê, Deus vai lhe curar hoje. Não vai acontecer.
É uma coisa condicional, se você crê. Agora, quando Deus fala para a irmã e diz, vá lá que eu vou curar, é independente se ele vai crer ou não, o milagre acontece. Mas existem vezes que Deus diz, se ele crer, eu curo. E a irmã vai lá e diz, se você crer, hoje Deus vai lhe curar. O cara não crer, não é curado. Isso eu tô falando aqui o cara, mas pode ser a mina, pode ser qualquer pessoa. A primeira coisa que acontece quando a gente não crê na mensagem de Deus é perder a bênção. Onde é que está escrito isso? 2 Reis, capítulo 13, versículo 15 ao 21. Vou pedir para minha esposa Linda ler. Minha mãe pode acompanhar. 2 Reis 13, 15 ao 21. Então Eliseu disse: pegue um arco e algumas flechas, Jeoás. Jeoás pegou o arco e as flechas, e Eliseu lhe disse que se preparasse para atirar. E o rei fez o que ele mandava. Aí Eliseu pôs as mãos por cima das mãos do rei e disse: abra a janela que dá para o lado da Síria. O rei abriu. Então Eliseu mandou: atire a flecha. Assim que o rei atirou, Eliseu disse: o Senhor é a flecha do Deus eterno. É por meio do Senhor que Deus vai conseguir a vitória contra a Síria. O Senhor lutará contra os sírios em Afeque até vencê-los. Depois Eliseu disse a Jeoás que pegasse as outras flechas e batesse no chão com elas. O rei bateu 3 vezes no chão e parou. Eliseu ficou zangado com isso e disse: o Senhor devia ter batido 5 ou 6 vezes, e assim venceria completamente os sírios. Mas agora vai vencê-los só 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi enterrado. Continua? Todos os anos, bandos de moabitas costumavam invadir a terra de Israel. Certa vez, um desses bandos foi visto por algumas pessoas que estava fazendo um enterro. Então jogaram o defunto na sepultura de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo tocou nos ossos de Eliseu, o homem ficou vivo de novo e se levantou. É a unção de Deus na vida da pessoa, rapaz. Deve ser por isso que estava batendo a cabeça de João Batista e saindo por aí. É, quando a unção de Deus está na vida da pessoa, milagres extraordinários acontecem. Milagres extraordinários. Agora, voltando a falar do rei, olhe que cena. Veja se não parece um pouco com as coisas neopentecostais que a gente vê por aí. Coisa esquisita. Por isso que eu falo, cuidado com as coisas de Deus. Deus nem sempre é politicamente correto. Eu já fiz uma mensagem, eu já preguei essa pregação 2 vezes aqui em casa. Deus nem sempre é politicamente correto. Tem coisas que Deus faz de maneira esquisita, que é para provar sua fé mesmo. E pelo visto, com esse rei Jeoás foi a mesma coisa. O profeta Eliseu recebe a palavra do Senhor e diz ao rei: rei, pega o seu arco. O rei pega. Abra a janela, o rei abre. Ele segura no arco junto com o rei e diz: atira uma flecha pela janela na direção da Síria. Ele pá, mete a flecha lá. Pronto, você é essa flecha que saiu, rei. Ó que mensagem um pouco atribulada. Veja se não é uma mensagem atribulada, diferente, né? Você, o Senhor, é essa flecha que jogou aí. E Deus vai lhe usar para exterminar lá aquele povo lá rebelde que adora outros deuses e blá blá blá. O rei aí fica feliz, né? E Eliseu vem e diz: agora, rei, pega a flecha e fere o solo. Ferir o chão, né? Dá cacetada no chão com a flecha. Eu acho que na cabeça do rei, ele não estava acreditando naquele ritual. Que era um ritual, era digamos assim, uma espécie de prova de que você está acreditando no profeta. Pega a flecha e bate no solo. No mínimo, se ele estava com dúvida de quantas vezes era para bater, ele deveria perguntar: profeta, bato quantas vezes? Quantas vezes o senhor quer que eu bata? Como que é para eu bater? Me fale e eu faço. Pronto, é um homem com dúvidas. Mas a impressão que eu tenho é de que ele fez com desdém, com mais vontade. Pegou para bater no chão? É.
Pronto. A reação do profeta Eliseu é de como se ele tivesse feito isso. Porque o profeta olha para ele e fala: era para você ter batido pelo menos umas 5 ou 6 vezes, e você ia exterminar aquele povo que está em guerra com você. Mas porque você bateu só 3 vezes, só 3 vezes você vai vencer. Perdeu a bênção. Por que ele perdeu a bênção? Não reconheceu a palavra do Senhor no momento que veio. Por que ele não reconheceu a palavra do Senhor no momento que veio? Normalmente, falsos profetas faziam aquela coisa. Normalmente, falsos profetas é que gostavam desses tipos de símbolos assim, dessas coisas. Normalmente, o profeta de Deus só chegava e dizia: assim diz o Senhor, vai fazer assim, assim, assim. Normalmente era assim. O falso profeta que tinha todo um teatro. Dessa vez, Deus pegou o servo dele e botou para fazer um teatrinho. E ele aí confundiu as coisas. Perdeu a bênção. E aí vem aquela questão, né? O homem que nem esperava uma bênção recebeu uma bênção, né? Por isso que eu pedi para ler todo, que eu achei curioso. O defunto, que não esperava mais nada da vida, já tinha morrido. Jogaram o coitado lá na cova de Eliseu. Quando ele bateu nos ossos, ele ressuscitou. O homem estava tão cheio de graça que até os ossos dele ainda tinham resquícios do poder de Deus. Imagine só. Então a primeira coisa que acontece quando a gente não crê na mensagem que recebe é perder a bênção. A segunda coisa é viver sem esperança. Veja se não é assim com as pessoas que não conseguem acreditar na mensagem do Senhor, na palavra de Deus quando vem. A maioria das pessoas que não conseguem mais acreditar na palavra de Deus vive sem esperança. Você fala: olha, vai acontecer, vai ser bênção e tal. A pessoa: será? Talvez, não sei. Será que vai mesmo? Esse será que vai mesmo já foi. A bênção já não vai mais cair sobre a vida. Pra gente ver isso, está em Jeremias 17, versículo 4 a 10. Mamãe lê. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra, que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamagueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada E uma parte do versículo 6 é que me deixou aterrorizado, que diz assim: e não verá quando vem o bem. A pessoa que não crê na palavra de Deus fica sem esperança a ponto de não perceber quando o bem está vindo sobre ela. Quando o livramento vem, ela não consegue ver, ela não consegue entender que aquilo é um livramento, ela não consegue entender mais nada, ela não vê a mão de Deus na vida dela. Fica como cega. Então, o melhor que a gente tem a fazer é crer na palavra do Senhor. Não no pregador, que sou eu, mas na mensagem que Deus dá. Toda vez que Deus dá uma palavra pra gente e a gente crê, o milagre acontece, a bênção acontece. Toda vez que Deus fala conosco, seja num rádio, num louvor, seja numa pregação, seja na rua, seja na televisão, seja onde for, no YouTube, toda vez que Deus fala conosco e a gente crê, a gente alcança o milagre, a gente alcança a bênção, a gente alcança a nossa herança. Por isso que eu falo, né? A palavra de Deus está sobre a minha cabeça. A palavra de Deus que está sobre a minha vida, ela me garante esse resultado. Essa é a palavra
que rege a nossa vida. A palavra de Deus, assim como antigamente a ira de Deus estava sobre a nossa cabeça prestes a ser derrubada e Jesus recebeu aquela ira toda, agora é a bênção de Deus que está pairando a nossa cabeça o tempo inteiro. A graça que há no sangue de Jesus faz com que as bênçãos de Deus corram atrás de mim. Essa é a realidade da igreja de Jesus Cristo. Ah, significa que a gente não vai passar por tribulação? Não, muito pelo contrário, significa que a gente vai ter tribulação. Vai passar por tribulação. É na tribulação que se tem vitória. É na luta, é nos confrontos internos que a gente tem, que a gente é livre dos traumas emocionais. Muito pelo contrário, o povo de Deus é um dos povos mais sofredores da face da terra, porque a gente está numa terra que já não nos pertence. Nosso lugar é o céu. Então a música do mundo já não nos agrada, o ritmo do mundo já não nos agrada, a maneira que o mundo vive já não nos agrada. Então nós somos o povo que mais sofre no mundo, mas somos o povo mais consolado da face da terra, somos o povo mais abençoado da face da terra. Amém. É um paradoxo. Ao mesmo tempo que o povo de Deus sofre, o povo de Deus glorifica, porque vê no sofrimento a mão de Deus. Todas as vezes que a gente se sente só, o Espírito Santo vem e diz: eu estou aqui. É na solidão que a gente descobre que a gente não está só. Aleluia. É na enfermidade que a gente descobre que Deus ainda cura hoje. Amém. Então o povo de Deus passa por tribulação. Mas ó, o povo de Deus passa, não fica lá. Essa é a diferença. Quem crê na palavra do Senhor, quem crê na mensagem, ele passa, ele não fica enfornado lá naquela situação. O coração da gente é enganoso. E a gente se torna maldito quando para de confiar na palavra de Deus, que é invisível. Porque Deus, quando diz assim, ó, vocês não vão se afogar, a gente está no mar se afogando. Quando Deus diz, vocês não vão ser queimados pelo fogo, a gente está no fogo. Quando Deus diz, vocês não vão se afogar, a gente não está fora do mar não, a gente está lá no mar, se batendo, nadando, dizendo, socorro Deus. Aí ele fala, vocês não vão se afogar. Mas a gente já está lá. E essa é a dificuldade de crer. Vocês não vão passar pelo fogo e não vai se queimar, a gente está dentro do fogo já. E se você crer, o fogo não vai queimar. Se você crer, não será submergido pelas águas. É assim, é complicado. Quarta e última coisa que acontece quando, na verdade, terceira coisa que acontece quando a gente não crê na mensagem, eu vou ser rápido, não vou nem dar muito spoiler, nós nos tornamos desobedientes a Deus. Olha que combinação bonita. Quando eu não creio na pregação, a primeira coisa que acontece, eu perco a bênção que estava sendo anunciada naquela pregação. A segunda coisa, eu me torno uma pessoa sem esperança, que não consegue ver o bem da vida. A terceira coisa que acontece, eu me torno um desobediente. Porque normalmente a palavra de Deus vem dizendo para a gente crer nele, e quando a gente não crê, a gente está se tornando desobediente. Como está escrito em Romanos capítulo 14, versículo 23, tudo que não é de fé é pecado. Tudo que eu faço sem confiança em Deus é pecado. Então vem uma palavra de Deus dizendo que vai mudar minha vida, eu não confio nela, eu estou pecando. Eu me torno desobediente imediatamente assim, ó. Quando Jesus disser, sua enfermidade vai sair, creia. Quando Jesus disser na pregação, quem crê verá a glória de Deus, creia. Quando Jesus disser na pregação, hoje você chora, mas amanhã o sol vai raiar em nome de Jesus, creia. Agarre as promessas de Deus. Todas, porque a Escritura diz que todas as promessas que Deus fez para o seu povo tem em Jesus o sim e o amém para nós. Glória. Então nós temos acesso a todas as promessas de Deus.